E aí galera, cada telepata tem um jeito único, mas tem aqueles que se destacam mais pela habilidade e alcance. A Rainha Branca e a Garota Marvel estão entre as maiores, mas o que mais difere não é exatamente o fato de uma ser ômega e a outra alfa. A maior diferença é a moral. A Jean não costuma usar os poderes para diversão ou invadir a mente dos outros. Já Emma, mesmo não sendo vilã, não tem problema com isso. Talvez o fato dela não ser mais uma vilã deixe as coisas ainda mais assustadoras, porque nem todo mundo está esperando o que vai acontecer. E ela já mostrou que pode estar um passo à frente de outros heróis com poderes telepáticos. Então, levando em consideração comentários sobre ser a telepata mais perigosa do mundo, que separei feitos onde a Rainha Branca se mostrou o que podemos chamar de realmente perigosa. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Muito habilidosa. No capítulo 200 de X-Men de 1991, enquanto os heróis enfrentavam uma arma alienígena sensitiva que destruiu um planeta e roubou as mentes da população, Vampira explorou a fraqueza do inimigo e absorveu a fonte de poder que era a essência daquelas vítimas. E por isso, tinha 8 bilhões de mentes dentro dela ao mesmo tempo. Homem de Gelo entrou em contato com Ciclope pedindo ajuda, porque a situação era pior do que quando absorveu a Miss Marvel. Estava fora de controle e, por mais que tentasse, aquelas vozes gritando e implorando dentro da mente eram demais. Quando os X-Men chegaram, Emma a colocou para dormir profundamente, sem sonhar, sem nenhuma sensação de tempo, e se fosse para sentir algo que fosse paz e calmaria. Inclusive perguntou se podia mudar o sotaque e o gosto para homens, mas o Ciclope disse que era para seguir o roteiro. De acordo com a telepata, era como procurar um grão de areia no deserto. A consciência da vampira estava intacta, mas se não encontrassem um modo de parar o vírus, ela poderia chegar à psicose e depois perder a memória. Anula poderes, aqueles originais que vieram do passado na tentativa de mudar o que os X-Men mais velhos fizeram, desenvolveram uma série de habilidades, mas com a ausência do Charles, quem se ofereceu para ajudar no treinamento da Jean foi a Emma. No capítulo 37 de Novíssimos X-Men, podemos ver um ponto muito temido, se tratando de um telepata, justamente quando desligam os poderes de outra pessoa. Inclusive, foi nesse capítulo que a Garota Marvel comentou que a magia detesta que a tratem como se fosse um táxi. Mas seguindo em diante, a Ruiva não queria treinar em Madripoor, porque mesmo sem ler aquelas mentes, já sabia que tinham pensamentos horríveis. Por isso, Emma desligou parte dos poderes da jovem e disse que só ia devolver quando passasse no teste. Outro ponto interessante é que ali ficamos sabendo que a Rainha Branca recuperou a telepatia trabalhando com as filhas, mas não contou para ninguém. Nessa conversa também disse que tornaria a Jean uma versão melhor e que ensinaria como impedir que outros neutralizassem o poder dessa forma. Coisa que o Charles não ensinou e ficou claro que não fez porque não quis, o que dá a entender que ele pode ter bloqueado a telepatia dela por causa do potencial ilimitado, mas também porque queria ter controle sobre a mente da Jean. Cria armadilhas para telepatas. No capítulo 215 de X-Men Legado, Senhor Sinistro tinha falhado na sua tentativa de roubar o corpo do Charles, mas ainda assim, o professor estava reconstruindo sua mente, que ficou meio danificada, e Vampira quase morreu durante uma luta para salvar a Hope. Pouco depois, Ciclope se encontrou com o Charles, que queria permissão para examinar sua mente e saber se o Sinistro deixou algum bloqueio mental. Claro que o Scott não aceitou de cara, porque se o vilão entrou na mente do professor, não confiou em entregar a própria mente tão fácil. Os dois conversaram e enquanto Charles aparentemente ia embora, o cenário começou a mudar completamente. Logo percebeu que não era uma coisa comum. Na verdade, era a Emma que mesmo à distância ficou atenta a tudo o que acontecia. Ela e Ciclope estavam dispostos a fazer o professor provar do próprio remédio. De acordo com Charles, ele é mais poderoso e se os dois lutassem, ele com certeza venceria. Mas para Emma isso é questionável, tanto que o poder dela continua crescendo.
Porém, não seria exatamente uma luta, porque ela estava dentro da mente do Ciclope o tempo todo só esperando a invasão. Ela veio trabalhando, instalando bloqueios e inibições, proteções contra falhas e pontos cegos conforme o necessário. Já de acordo com a Rainha Branca, tinha o controle. Por isso que com relação a essa telepata, nem sempre dá para contar com uma luta repentina. Emma pode estar trabalhando silenciosamente e criando armadilhas sem ninguém saber. Manipula. No capítulo 14 de Surpreendentes X-Men, Ciclope começou ocupado fazendo contas e dizendo que só ia para a cama depois. Então Emma se mostrou como se fosse a Jean com os poderes da Fênix, e por pouco tempo ele pensou que estivesse mesmo vivendo aquilo, até perceber que não era real. Em meio a conversa e provocações sobre o passado, quando Scott olhou no espelho, se viu como o Wolverine. Ela disse que ele sempre quis ser o Logan, porque as pessoas, em sua maioria, o veem como mais descolado e amado. Ciclope ficou tão envolvido com aquilo que tentou acertar a Emma com as garras, até que ela disse que ele não tem garras. Essa cena é interessante de se reparar, porque apesar dela conseguir entrar na mente e usar tudo o que tem ali contra a própria pessoa, parece que quase todos os alunos do Charles, mesmo estudando para reforçar suas barreiras mentais, não estão imunes à telepatia dela. No fim das contas, mencionou o professor e disse que fez tudo aquilo para encorajar e mostrar que ele não pode fraquejar ou desistir, já que é o líder de uma causa tão grande e importante. Invade sonhos. E para terminar, o capítulo 495 de Fabulosos X-Men começa com Ciclope se perguntando se fazia coisa certa. De um lado via o pai lutando e dizendo que casa é onde se encontra. Scott nem sabia se o professor estava mesmo vivo ou morto, e de repente uma imagem da Jean apareceu dizendo que ele queria sim que aquilo tivesse acontecido, senão não teria enviado Hank para procurá-lo. A Ruiva continuou dizendo que ele devia mudar porque o povo precisa de esperança e mudanças sempre são boas. Foi aí que percebeu que a Emma estava manipulando seu sonho, ou seja, como ela é uma telepata com feitos que vão além do planeta, fica claro que pode estar nos sonhos de qualquer pessoa na Terra. Só basta querer. Talvez esse seja um dos feitos mais sinistros, porque nem dormindo alguém está livre da mente dessa mulher. Apesar do que fez, o Ciclope levou numa boa e os dois continuaram conversando e admirando os dinossauros da Terra Selvagem. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!